Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá um glória aí. Pega na mão do irmão que está do teu lado aí e diz: meu irmão ou minha irmã, como é bom estar contigo na casa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Põe um pouco de grave para mim aqui, filho. Grave e pode dar um gásinho aqui, por gentileza. Diga ao irmão que está do seu lado: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Amém? Glória a Deus. Se você quiser aplaudir o Senhor de novo, já aplaude, porque a presença de Deus se faz neste lugar mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Sem perda de tempo, por favor, abram suas Bíblias no livro de Salmo 128. Salmo 128. Diga que for achando, por gentileza, se coloquem de pé. Quem achou, diga amém. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos, curva a tua cabeça por um instante, por gentileza. Maravilhoso e poderoso Deus. Papai querido, papai amado, como é bom poder estar na sua santa e rica presença. Sabemos que mais um dia chegamos até aqui porque o Senhor tem nos sustentado. E eu te agradeço. Eu te agradeço por cada irmão, cada irmã, cada família representada. Fala conosco, fica conosco, pois é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda de novo a Deus, dê uma linda salva de palmas a Ele. Deus é bom demais. Uhul! Faz um aí, igreja, para dar um clima. Isso. Coisa boa, pode assentar, sim. Como é bom ser cristão. Como é bom andar nos caminhos do Senhor. Como é bom a cada dia ter o privilégio de aprender mais de Deus. Como é bom ver a Assembleia, como é bom poder ver a nossa igreja, como é bom poder ter uma igreja, como é bom a gente poder ter um ministério. Hoje eu fico pensando, estava meditando na palavra de Deus hoje, durante quase todo o dia, e Deus falava comigo de uma forma tremenda, e nos deu essa mensagem que hoje falará aos nossos corações, porque tem falado muito ao meu coração, veio de encontro à minha vida. E como é bom saber que o nosso Deus, Ele tem sido tão caprichoso conosco, porque temos um lugar, temos um ministério, temos lideranças espirituais, temos cada dia mais a oportunidade de ter comunhão, a cada dia a oportunidade de crescer espiritualmente, temos a oportunidade de ser melhores a cada dia, temos tantas e tantas e tantas e tantas oportunidades. Você tem a oportunidade, por exemplo, de ser um amigo melhor. Você tem a oportunidade de ser um pai melhor, de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor. A cada dia Deus vai te dando isso. Ele vai abrindo cada vez diante dos teus olhos oportunidades, privilégios. E eu conversando com Deus, eu dizia: Senhor, mas por que tantas pessoas, tantos filhos, tantos irmãos desistem no meio do caminho? Por que aqueles que começam de uma forma tão calorosa, de uma forma tão empolgante, no meio do caminho param, no meio do caminho começam a desistir, no meio do caminho parece que vem um balde de água fria, e aquele vigor, aquela vitalidade, aquela disposição que tinha de estar na tua casa, não tem mais? Porque isso tem acontecido no mundo cristão, porque isso tem acontecido tanto em nosso meio evangélico. E a palavra de Deus, ela foi
vindo ao meu encontro quando eu conversava com Deus. E ontem tivemos aqui um filme lindo, chamado O Peregrino. E eu pesquisei hoje na internet e achei ele no YouTube. E assisti a parte ainda que falta um pouquinho para terminar, que não deu tempo. Mas eu queria dizer a você que nós somos peregrinos, amados irmãos. Eu e você, eu tenho essa certeza que nós estamos em busca da nossa salvação. Eu creio que nós não entramos aqui à toa. Nós não entramos aqui para brincar com Deus, ou para ver um irmão, para ver uma irmã, para ver o pastor. Não. Nós entramos aqui para prestar um culto ao Senhor, como foi dito. E como é bom ter essa convicção e essa maturidade. Muitas vezes nós não temos a maturidade. Muitas vezes nos falta a maturidade. Muitas vezes nos falta tantas coisas. E eu perguntava para Deus, mas Senhor, por que às vezes nós temos tanta vontade de estar na tua casa e uma vez nós não temos, de vez em quando não temos, de vez em quando bate um desânimo. E o Senhor começou a me mostrar na Bíblia vários personagens bíblicos. E quando ele trouxe esse salmo, ele disse assim: como é feliz quem teme o Senhor. Como é feliz aquele homem, aquela mulher que me teme. Como é feliz quem teme a Deus. Temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Eu vejo na nossa caminhada cristã que temer ao Senhor é, resumindo tudo que já foi dito aqui hoje, temer ao Senhor é andar em obediência. Temer ao Senhor a cada dia é andar em humildade e entender cada vez mais o Evangelho de Cristo. Temer ao Senhor é me derramar na palavra de Deus, porque ela vai me fortalecer, ela vai me libertar. Cada vez mais temer a Deus é entender que nós vamos poder ser, temendo a Deus, pessoas sim melhores em todos os pontos da nossa vida. O problema é que mediante a tantas situações da nossa vida, nós temos decisões a serem tomadas minutos após minutos, momentos após momentos, que cabe a mim e a você todo dia, ou temer a Deus, ou não temer a Deus em nossas decisões. E talvez você já entrou aqui sabendo disso, mas o que vai chamar a atenção nesta palavra: como é feliz o homem que teme a Deus e que anda em seus caminhos. Temer a Deus é andar nos caminhos de Deus, é não se desviar, assim como o Senhor falou para Josué: ó Josué, você tem agora uma oportunidade em suas mãos. Você teve um tempão aí aprendendo com Moisés tantas e tantas coisas. Você viu como este homem, em todo o tempo ele me buscava, em todo o tempo ele falava comigo, em todo o tempo ele tinha intimidade comigo. Mas olha, Josué, nessa sua caminhada, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, porque na esquerda vai ter um monte de propostas para você quando você se desviar. Vai ter a tentação, vai ter a mentira, vai ter o orgulho, vai ter a inveja. E quando você olhar para a direita, meu irmão, vai ter a falsidade, vai ter a idolatria, vai ter a ganância. Meu irmão, vai ter tanta coisa lá na direita. Mas se você continuar nos meus caminhos e não se desviar para nenhum dos lados, você vai encontrar um lugar celestial, você vai chegar no lugar que eu te prometi. Tem promessa de Deus, e a promessa de Deus se cumpre para aqueles que temem a Deus. Temer a Deus é obedecer a Ele. Eu vejo que hoje o que é muito visto são grandes líderes hoje, como são apontados, né? Hoje você fala de crente, você fala, vamos fazer um negócio com um crente. Antes tinha a maior prazer de fazer coisas com um crente. Hoje falar alguma coisa com um crente, e a pessoa pensa 10 vezes antes de fazer um negócio com um crente. Triste isso. Porque na caminhada da vida cristã, muitos vão sujando o Evangelho, ou tentando sujar. Mas como é bom saber que Deus vem trazer uma palavra hoje que vai te capacitar cada vez mais. E se você entrou aqui e ainda não é temente a Deus 100% na tua vida, você vai ouvir exemplos e uma palavra que a partir de hoje, em nome de Jesus, você começa a temer a Deus como você nunca temeu, irmão.
porque é feliz o homem que teme a Deus. A palavra de Deus no Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, irmão. Confiar no Senhor é permanecer. Confiar no Senhor é você olhar a tentação, olhar a situação contrária e não desistir de Deus. Porque quando começamos a caminhar na direção correta, meu irmão, vem tanta pedra, né? Vem tanta dificuldade para te tirar do foco, né, irmão? Vem tanta coisa acontecendo nesse mundão aí fora, para eu e você não estar aqui. Conversava esses dias com um amigo, dizia: nossa, esse mundo ele é danado, rapaz. O mundo está cheio de portinha aí para você entrar. A tentação vem de várias formas, ela vem maquiada, para que você caia nela. E quando você cai, já foi. Por isso que aqueles que temem a Deus não traem. O homem que teme verdadeiramente a Deus, ele prossegue. Quem teme a Deus se torna melhor a cada dia com Deus. Quem teme a Deus é mais íntimo dele. Sabe por quê, meu irmão? A hora que vem a situação difícil, a situação contrária, ele olha para o salmista, o que disse o salmista, e fala: ah, como é feliz o homem que teme a Deus. Porque como é ruim ser acusado de coisas, igreja. Como é ruim saber que quando a gente erra, o inimigo vai ser o primeiro a apontar o dedo para os nossos pecados e falar: você errou. Mas como é bom saber que tem um Deus misericordioso, dando oportunidades e mais oportunidades de vida. Temos alguns exemplos aqui hoje. Provérbios 14, 26, 27, não precisam abrir. Diz que aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta da armadilha da morte. O temor ao Senhor te afasta de armadilhas. Falamos tanto de armadilhas, falamos tanto de flechada, falamos tanto de brecha, falamos tanto de ciladas. Mas tudo vai depender do seu temor. E no meio da caminhada cristã a gente vê vários casos de pessoas que começam tementes a Deus, temendo a Deus mesmo, mas no meio da caminhada começa a desistir de ter esse temor, porque parece que as coisas vão bem, ou parece que dá uma relaxada, e o temor parece que vai embora e cai no pecado, cai na armadilha. E a palavra de Deus está falando: olha, quem não teme ao Senhor cai em armadilha, mas quem teme tem uma fonte segura, uma fonte de vida. É fonte de vida continuar, é fonte de vida prosseguir com Deus. É vitória, é vida eterna. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a tua vida. Eu creio que a cada dia Deus vem preparando você. A palavra de Deus no Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da tua casa, será inútil você trabalhar na construção. Se não é o Senhor que constrói tijolo por tijolo na tua casa, se não é o Senhor que a cada tempo está contigo na construção de qualquer projeto de vida, vai ser inútil, meu irmão, você trabalhar arduamente. É inútil até eu estar na igreja, se não saber que aqui eu vim adorar a Deus. É inútil. É inútil, meu irmão, se eu pensar que se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela monta a guarda. É inútil, porque se o Senhor não está em tudo que eu estou, é inútil. Por isso o Senhor hoje vem trazer uma palavra linda, dizendo que nós precisamos temer a Deus em cada passo das nossas vidas. Tem algum exemplo? Põe o tema aí, filho, pode pôr o tema. Abram comigo, por favor, em Gênesis 19. O tema de hoje é estátuas de sal.
Como assim, pastor? Talvez você já está assimilando isso à esposa de Ló. Sim, e nós estamos lá no Gênesis capítulo 19. O Senhor teve um chamado a Abraão, dizendo: Abraão, venha comigo. E todos vocês conhecem isso, conhecem o chamado, conhecem a promessa de Deus para a vida de Abraão. Abraão leva consigo a sua esposa e o seu sobrinho chamado Ló. Os dois se tornam prósperos, a ponto de terem muitas riquezas, muitos gados. E chegou um momento que os dois entram em discussão, por causa de tanta riqueza, onde um ia, onde não ia. Os pastores entram em conflito, os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E Abraão olha para Ló e fala: olha, para não haver desavença entre nós, vamos cada um seguir um caminho. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, assim, para aqueles que conhecem a Bíblia, se você não conhece, preste atenção também. Ló, olha Jordão, onde estava situada Sodoma e Gomorra. E olha aquele lindo campo, e a palavra de Deus diz que parecia com o jardim do Senhor. Ele olha aquela cena, ele olha aquele cenário e escolhe aquele lugar. Pelo seu visual, por ser bonito, por ser belo, por ser amplo, por ser o que massageava os olhos dele. E ele decide, ele fala: beleza, Abraão, tio, já está decidido, eu vou seguir aquele caminho. E a palavra de Deus diz, se você voltar um pouquinho comigo, vamos lá. Gênesis capítulo 13, verso 10. Olhou então Ló e viu todo o vale de Jordão, todo eles bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale de Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E chegou um tempo do Senhor chegar para Abraão e falar: olha, eu vou destruir aquela cidade. E Abraão começa a conversar com Deus e fala: Senhor, mas e se naquele lugar tiverem 50 justos? 50 homens bons? Olha, Abraão, se tiverem ainda homens bons lá, eu não destruirei. Mas se tiverem 40, se tiverem 30, se tiverem 10, o Senhor envia 2 anjos àquele lugar. E lá estava Ló, sentado à beira da cidade. Quando os anjos chegam para Ló e falam: olha, pegue você e sua família toda e saia deste lugar, porque vai ser destruído. E começa uma grande história, começa um grande testemunho de vida. Esse homem, ele resiste. Ele vai nos seus genros, ele conversa com os genros, mas fala: como assim? É um lugar tão bonito, um lugar tão preparado, um lugar que eu tanto esperei, um lugar que eu construí a minha família, um lugar que cresceram as minhas filhas. Mas ali tinha uma promessa de Deus, porque aquele povo era totalmente pecador e não tinha conversa. Então Ló olha para os anjos e fala: olha, faz o seguinte, então me levem para a cidade aqui proximazinha, dá para ir na caminhada, dá para ir a pé. Os anjos falaram: tá bom, a gente vai concordar com isso, mas não olhem para trás. Começa uma nova vida para você. Não olhe as coisas que ficaram para trás, Ló. Não olhe os pecados, não olhe as coisas deste mundo, não olhe e comece uma nova vida. Ló então pega a mulher, foi arrastado pelos anjos, pega no braço da mulher, pega as filhas, os genros dão risada da cara dele. Mas na sua saída a esposa vai e olha para trás. A palavra de Deus diz que ela vira uma coluna, uma estátua de sal, porque ela desobedece a Deus. Desobediência.
Ló e sua esposa fogem, saem, mas a sua esposa desobedece e olha. Ló prossegue sozinho com suas filhas. Mas o que chama atenção nesta passagem, igreja, é que na verdade, Ló havia tomado uma decisão anterior. Ele teve um orgulho, uma vontade de caminhar sozinho, e esqueceu daquele que um dia abençoou ele. Se você prestar um pouquinho atenção na palavra de Deus sobre a vida de Abraão, você vai ver que Abraão pega a sua esposa, pega seu sobrinho, e aquele homem de Deus abençoa ele, abençoa Ló. E no tempo que está tudo bem, no tempo que há prosperidade, no tempo que as coisas aparentemente são boas para Ló, Ló decide tomar uma decisão de olhar o melhor lugar e não pensar mais no tio, de não pensar mais naquele que tanto abençoou ele. Ele não tinha nada. E eles chegam num ponto, meu amado irmão Rafael, de tomarem mais uma decisão na vida. Deus abre uma oportunidade na vida deles, assim como abre na minha e na sua todos os dias, de falar: eu recomeço, a cidade vai ser destruída, mas Deus está separando vocês. Deus está dando uma oportunidade de vida, um recomeço para vocês. Mas olha, não olhe para trás. E ela não resiste e olha, meu irmão. Quantas vezes em nossas vidas nós estamos olhando para trás, olhando para as coisas que ontem ficaram, olhando para as coisas de meses passados, olhando para os pecados das pessoas, os que já passaram, e não dando oportunidade. Ló, com seu zoião meio grande, ele podia ter visto as coisas de uma forma diferente, mas ele não optou por isso. A sua falta de humildade levou à desobediência. Presta atenção, a falta de humildade te leva a desobedecer. A nossa falta de humildade, meu irmão, nos faz desobedecer, e quando desobedecemos, o nosso temor a Deus vai embora. Quando nós não somos humildes, nós não crescemos. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, quando nós não reconhecemos as nossas falhas, quando nós não olhamos para aquelas pessoas que nos abençoam, a gente para no tempo, irmão. Ló pensava que estava crescendo, mas na verdade ele não estava. Ele estava se diminuindo espiritualmente. Deus vem falar com você mais uma vez aqui. A palavra de Deus diz que Deus punirá aqueles que tiram vantagem dos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Ló, de alguma forma, tira vantagem de uma situação. Não tem humildade para falar: não, tio, decide você. Decide você, porque eu só cheguei até aqui porque Deus abençoou a tua vida. Eu só cheguei neste lugar porque Deus tem te abençoado. E se Ele te abençoou, eu estou sendo abençoado também. Como falta amigos, igreja. Como falta aquele amigo que pega na tua mão e fala: eu quero o seu bem de verdade. A tua alegria é a minha alegria. Falta amigo, igreja. E eu creio que nesse lugar Deus tem formado amigos. E em nome de Jesus, nenhum espírito maligno, igreja, vai confundir a nossa mente a ponto de falar: aquele é meu inimigo, aquele é meu amigo, aquele é meu inimigo, aquele não serve, aquele serve. Não. Amigo é aquele que você pode confiar quando você não está, irmão. Amigo é aquele que você pode olhar no olho e falar: ó, eu confio em você. É amigo aquele que fala: olha, escolhe você na minha frente. Ló não foi muito assim. Pagou um alto preço por isso. Talvez ele não tenha passado esse princípio para a sua família. Tanto é que a sua esposa, quando recebeu uma ordem direta, ela desobedece. E você vai ver mais para frente um pouquinho,
que as suas filhas, quando se esconderem em uma caverna, para onde eles se esconderam, para onde eles fugiram, uma olha para a outra e fala: não tem quem possua nós, aqui não tem homem nas redondezas, então vamos embebedar o nosso pai, e vamos fazer com que as coisas prossigam da nossa maneira. Falta de temor a Deus. Quando não tem temor, as coisas começam a ser feitas da nossa maneira, e quando as coisas são feitas da nossa maneira, corremos um grande risco de levar maldição para as pessoas que nos acompanham. E olha só onde chega isso. A palavra de Deus em capítulo 19 de Gênesis, verso 33 diz assim: que naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, a mais nova foi e se deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Foram dois povos que perseguiram Israel e Jerusalém anos e anos. Anos e anos. Por causa talvez de uma decisão inconsequente, pela falta de temor a Deus, por causa do meu ego, por causa do meu orgulho, por eu pensar só em mim. Quando eu penso só em mim, eu tomo decisões que aparentemente só vão agradar a mim. Mas quando eu temo a Deus, eu não penso só em mim, eu penso na minha família, eu penso nos meus amigos, eu penso nas pessoas que estão ao meu redor, eu penso no ministério, eu penso em tudo que vem de Deus. E este homem, na verdade, não só a esposa vira uma estátua de sal, espiritualmente, igreja, ele também vira, as filhas também viram, e a sua descendência também. O homem que não teme a Deus, ele se torna uma estátua, uma coluna de sal. O homem que é de um jeito na frente dos irmãos e atrás é outro, é uma estátua, é uma coluna de sal, está se tornando. Paulo chega para Pedro e diz: Pedro, por que com o circunciso você é de um jeito e com o circunciso você é de outro? Por que com um povo, a rodinha daqui você é de um jeito, por que com aquela rodinha você é de outro? Por que na tua casa você é de um jeito e por que aqui você é de outro? Por que na esquina você é de um jeito e por que aqui você é de outro? Por quê? Eu imagino Pedro olhando para Paulo e falando: você está certo. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros e a nossa falta de temor a Deus, nós evoluímos, igreja. O temor a Deus, ele só começa a crescer em nossa vida quando nós reconhecemos as nossas falhas. Quando ainda existe orgulho em reconhecer os nossos erros, nós não temos temor a Deus. Quando nós não decidimos mudar de direção e seguir um caminho reto, quando a gente continua andando em curvas, em círculos, em zigue-zagues, a gente não teme a Deus. Nós estamos buscando atalho, e atalho não é de Deus, esquema não é de Deus. Que a cada dia nós possamos nos fortalecer nesta mensagem, nesta palavra. Que a cada dia você possa entender como é importante um homem e uma mulher tementes a Deus. O homem temente a Deus, ele prospera aonde ele põe a planta dos pés. O homem temente a Deus, diante de uma situação totalmente contrária, ele lembra da estátua de sal e fala: não, eu não vou me tornar uma estátua de sal, a minha família não vai se tornar uma estátua de sal. Eu quero ser bênção para aqueles que me rodeiam, para aqueles que me cercam. Eu quero ser luz onde eu colocar a planta dos meus pés, e não permito, em nome de Jesus, que nenhum mal
venha tirar as promessas de Deus da minha vida. Ah, Deus. A palavra de Deus diz que Deus não chamou nem eu nem você para impureza. Deus não nos chamou para ser impuros. Deus nos chamou para a santidade. Tessalonicenses. A palavra de Deus nos ensina que Deus não se alegra disso, de impurezas. E em nome de Jesus hoje, sairemos daqui com as vestes lavadas, meu irmão. As atitudes que tanto você não consegue mudar, eu creio que em nome de Jesus hoje você vai tomar uma decisão. Eu creio que em nome de Jesus hoje, muralhas espirituais que estavam te afastando dessa presença, desse temor a Deus, caem. E assim como aquela família teve uma oportunidade, você também tem. Joga esse orgulho para fora e começa de novo. Joga esse orgulho e fala: eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para Sodoma, eu não vou olhar para Gomorra, eu não vou olhar para o belo vale de Jordão, eu não vou olhar, eu vou olhar para onde Deus está mandando eu olhar. Eu não vou olhar mais para o meu vício, eu não vou olhar para o meu jeito errado de ser, para o meu jeito ignorante de ser. Eu não vou olhar para aquele homem que eu era, eu vou olhar para o homem que eu já sou. Deus transforma caráter, igreja. Isso não tem nada a ver com placa, com denominação, tem a ver com a palavra de Deus. Timóteo, se apresente a Deus como obreiro aprovado. Quando você for trocar ideia com alguém, se apresente como um homem de Deus aprovado, e não um homem do que tem que se envergonhar, que tem que se esconder. Quem se esconde não teme a Deus. A partir do momento que você entende o que é temência, o que é temor, você não se esconde, meu irmão, você se expõe. Porque você sabe que onde a planta dos seus pés estiverem, meu irmão, é a luz de Deus que está na tua vida. É o Espírito Santo que te guia, que te conduz. Homens confundem o seu próprio jeito de ser, acha que está certo, acha que é desse jeito e acabou e ponto final. Isso não é temência, isso é orgulho. Gostaria de citar 3 exemplos bíblicos hoje. O primeiro foi Ló e sua família. O segundo é um homem que teve todas as oportunidades, foi escolhido para reinar, que foi Saul. O povo pedia tanto um rei, que Samuel um dia, conversando com Deus, Deus falou: não, nós vamos escolher um rei, do jeito que o povo pede, aparência de rei, fisionomia de rei, estatura de rei, porque eles não estão vendo que o Rei dos Reis se faz presente na vida deles. E Saul é ungido rei, e todos vocês conhecem a história da queda de Saul. Talvez o que você não parou para analisar um pouquinho é que a desobediência de Saul fez com que ele caísse. 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. Vamos comigo lá? Vamos a partir do 11.
Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. A desobediência faz você perder a bênção. A desobediência faz com que tudo que nós já possamos ter conquistado na vida cristã pode ir por água abaixo. Esse homem tinha tudo nas mãos. Tinha um reinado, tinha aprovação do povo, tinha todas as características de um rei, mas desobedeceu a Deus e perdeu tudo que tinha. E automaticamente a desobediência dele levou à inveja, e consequentemente o Espírito de Deus se retirou dele. Sabe por quê? Chegou um momento da vida dele que não teve temência. Chegou um momento da vida dele que ele não olhou para Deus e olhou para ele mesmo. Quem teme a Deus obedece a Deus. Quem teme a Deus pensa antes de falar. Quem teme a Deus pensa antes de se irar. Quem teme a Deus prossegue com Deus em intimidade. Temos tantas e tantas experiências em nossas vidas. Quantas vezes coisas vêm ao seu encontro para tirar sua paz? Quantas vezes coisas vêm acontecendo em sua vida para que você fique irritado, irado e perca a sua bênção? Quantas vezes? Para analisar um pouco. Quantas coisas têm acontecido para te tirar da presença do Senhor? Quantas vezes? E você faz uma autoanálise da tua vida. Quantas vezes você tem caído na cilada e quantas vezes você tem permanecido? E aí você mesmo vai olhar para você e vai falar: eu temo a Deus ou eu não temo a Deus. Muitas vezes esperamos que venha sempre uma palavra de encontro às nossas vidas, e sempre vem. Mas Deus pede para que você se examine todos os dias, para que você olhe as suas condutas e veja se as suas condutas agradam ou não agradam a Deus. Porque depois não adianta eu querer ser isso, ser aquilo, querer ministério ou não querer ministério, falar que tenho chamado. Eu postei no Face ontem uma frase bem interessante. Eu postei no grupo da igreja também. Se eu não for um bom pai, se eu não for um bom esposo, eu tenho que abandonar o ministério. Porque eu estou sendo hipócrita com Deus. Se eu não for um bom pai, se eu não for um bom esposo, eu não sou digno de subir nesse altar. Guarde essa mensagem com você. E busque temor, que é o temor que te livra da cilada. Conversava com uma amiga esses dias e dizia: olha, muitas vezes situações acontecem com tantas pessoas que nós amamos. Às vezes é conosco mesmo. A gente fica em cada situação que fala o que falar para o irmão, como aconselhar, o que fazer. Foi onde Deus diz assim, em Provérbios 21:16: quem se afasta do caminho da sabedoria repousará na companhia dos mortos. Quem se afasta dos caminhos prossegue em direção à morte, igreja. Morte espiritual. Provérbios 21:16. Quem se afasta do caminho da sensatez, da sabedoria, prossegue em direção ao caminho da morte. Quando o homem não teme a Deus, ele não tem sabedoria. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então este homem
Chegou num ponto da vida dele, logo no começo. Muitos acham que é no final. Não, ele teve inveja de Davi, porque Davi foi lá e arrebentou o gigante. Não, aquilo já era uma promessa na vida de Davi. A inveja já estava instalada, porque na verdade ele desobedeceu o primeiro mandamento do Senhor, de um homem de Deus. O profeta chegou para ele e falou: olha, você tem que aguardar, você tem que esperar, tal hora, tal data, tem que esperar o meu retorno. Ele não esperou, ele desobedece a Deus e achou que Deus não ia agir, porque ele não confiou em Deus, ele não temeu a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Dê um glória, igreja. Aplauda ao Senhor, porque Deus é bom. A falta de paciência de Saul, de sabedoria, levou ele a tantas e tantas consequências ruins. E Deus está te dando, sabe o que? Oportunidades e privilégios todo o tempo, para falar: se você estava andando em caminhos que nem esses homens, larga fora, não seja uma estátua de sal, não permita se tornar uma coluna de sal. Não permita isso na tua vida, não. Homens que tiveram tudo na mão. Você está tendo todos os privilégios de Deus. Como eu disse, a oportunidade de estar no ministério, a oportunidade de ter vida, a oportunidade de ter família. Independente dos seus problemas, igreja, independente dos meus, nós estamos tendo oportunidades todo o tempo. Por isso que Paulo prepara tantos discípulos. Por isso que Jesus prepara os discípulos. Aqueles que olhavam e falavam: não, esses não tem jeito. Jesus falou: não, tem sim. Eles não vão se tornar colunas de sal. Se você acha que às vezes não tem jeito, Deus manda te dizer que tem jeito. Só que os pecados, os erros têm as suas consequências. Um homem de Deus assume os seus pecados e assume as consequências. Põe o negócio na mesa e é o seguinte: vamos resolver, que eu temo a Deus. Amigo fiel não abandona amigo. Homem que teme a Deus permanece firme com Deus. Outro exemplo que nós temos, 2 Timóteo capítulo 4, vamos lá. Deus é maravilhoso, né? Quem achou, diga amém. Capítulo 4, verso 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Dema, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Como que é? Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ei, Deus. Demas era um cooperador de Paulo. Se você ler Filemão capítulo 1, verso 24, ele é citado por Paulo dizendo: ei, Demas, o meu cooperador, também manda lembranças. Um cara que andava lado a lado, um cara que era amigo fiel de Paulo, participou do ministério de Paulo, caminhou com Paulo. Chegou num certo ponto da vida dele, que ele se esfria, meu irmão. Ele decide desistir, decide abandonar, e do nada ele larga o melhor amigo, ele larga um amigo. Ele larga aquele homem que tanto abençoou a vida dele. Talvez por um momento de dificuldade, por um momento de luta, pelo momento que ele falou: não vai dar. Ele prefere desistir do que continuar nos caminhos do Senhor. Muitos que começaram contigo na tua caminhada, talvez tenham desistido. Talvez muitos que vão vir ainda desistam. Tem um que não desiste. Tem um que te levanta todo o tempo. Fala: por mais que te desistam de você, por mais que abandonem você, por mais que larguem você, tem um Deus que não desiste de você. Paulo se entristece. Se você olha a carta de Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, vem logo.
Vem logo, cara. Pô, eu estava confiando no cara. Estava confiando em Demas. O cara era meu cooperador, cara. O cara pegava na minha mão, me dava beijo no rosto, me dava abraço todo dia, falava que podia confiar nele. O cara falava que era meu amigo. O cara falava que eu podia contar com ele para qualquer coisa. Mas ele, no meio da dificuldade, sabe o que ele fez, cara? Ele vazou. Ele foi embora. Vem logo. Eu preciso de amigo. Quem está falando é Paulo. Até a pessoa que tem mais intimidade com Deus que você possa imaginar precisa de um amigo, irmão. Amigos são presentes de Deus. Amigo que te apresenta para Deus e te coloca na real, esse é teu amigo, irmão. Amigo que fala você está andando no caminho errado. Amigo que te apresenta a palavra de Deus e fala: ei, sai desse caminho todo que você está vivendo. Vem para esse caminho aqui, meu irmão. Sai desse caminho da prostituição, sai desse caminho do vício, sai desse caminho disso, daquilo, da bebedeira, sai desse caminho. Vem para esse caminho aqui. Não, mas esse caminho é difícil mesmo. O filme ontem dizia sobre um homem com um fardo gigante nas costas, mas tinha uma promessa de vida. Falou: se você suportar e segurar esse fardo até um determinado ponto da sua caminhada, vai chegar num ponto que esse fardo ninguém precisa tirar, ele vai cair sozinho. O que acontece é que no meio do caminho as pessoas param de temer ao Senhor. Eu vou além. Talvez nunca temeram a Deus. Eu creio nisso, que não há aqueles irmãos e irmãs que se dizem estar: estou longe dos caminhos, estou afastado. Eu creio que, na verdade, nunca tiveram verdadeiras experiências com Deus. Porque quem tem verdadeiras experiências, quem tem um encontro com Jesus, jamais abandona Ele por nada. E é o que Deus vem falar com alguns de vocês. Talvez você tenha caído, talvez você não consiga suportar algumas lutas da tua vida aí. Talvez no meio do caminho aquela alegria de estar na presença do Senhor, aquele temor que aparentemente você tinha, talvez você não tenha mais. E você já não olha para o pecado mais como você olhava antes. Parece que o velho homem, a velha mulher se faz presente toda hora na tua vida, basta ter um negocinho. Parece que aquele homem renasce, né? Aquela mulher vem de novo. Aquela mansidão, aquele amor, aquilo tudo que você vem pregado e falado, talvez às vezes some. E assim aconteceu com este homem chamado Demas. Como que um homem que andou com Paulo larga o Paulo no meio do caminho? Como que a gente larga Deus no meio do caminho? Não. Quem tem verdadeiras experiências com Deus e teme a Deus, não larga a Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, jamais se larga Ele. Jamais se larga Ele. E Deus te dá a oportunidade de novo. Você que ainda não teve esse encontro, de ter um encontro com Deus a partir de hoje. E apagar esse mundo demoníaco que existe na tua vida. Não permita ser uma estátua de sal e se tornar uma estátua de sal. Seja forte, meu irmão, corajoso, valente guerreiro. Deus tem promessa para a tua vida, em nome de Jesus. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, verso 12. (13, 3:12), carta aos Filipenses. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E se você crê, aplaude ao Senhor neste lugar. Aleluia! Oh!
Paulo disse assim: não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado. Eu não quero ser melhor do que você. Eu não quero nas minhas palavras dizer que eu sou mais do que você. Mas eu estou dizendo para você que eu esqueço do homem que eu era, do perseguidor que eu era, do homem corrupto que eu era, e eu prossigo diante, meu irmão, de uma promessa de vida para a minha vida. Eu prossigo diante de um alvo. Mas quando eu tenho atitudes que estão totalmente fora da palavra de Deus, eu saio deste caminho. Eu entro pelos buracos, eu entro pelas ciladas, eu caio em poços profundos. Muitas vezes eu não consigo sair, preciso de ajuda. Muitos aqui que se desviam para a esquerda, para a direita, às vezes não conseguem sair. Só tem aparência de que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Então que em nome de Jesus, todo orgulho hoje caia. Que em nome de Jesus, cada vez mais você seja aperfeiçoado na palavra de Deus. Cada vez mais, meu irmão, você seja forjado pelo Senhor. Para não ter uma vida, meu irmão, que não agrada a Deus, mas uma vida que agrada ao Senhor. Então este homem, Demas, fez isso, abandona, e Paulo vem ensinando. E ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Quem se sente maduro em Cristo aí? Quem se sente maduro? Toda a igreja hoje devia levantar a mão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe por que a palavra de Deus está ensinando assim, ó? Tão somente viva de acordo com o que vocês já alcançaram. Quem crê que já alcançou Jesus aqui? Quem crê que é uma nova pessoa, quem crê que é uma nova vida, quem crê que vive uma nova vida, quem crê nisso? Então a palavra de Deus está dizendo assim: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, meu irmão, talvez você ainda não chegou onde Deus quer que você chegue, mas o que você alcançou, viva o melhor para o que você alcançou, viva o melhor para Jesus, viva o melhor a palavra que você já entendeu, viva. Sabe por que muito crente cai? Sabe por que muitas vezes a gente retorna? Sabe por que muitas vezes a gente está passando por momentos que não consegue suportar? Porque a gente não valoriza o que já alcançou, irmão. Viu? Valorize o que você já alcançou. Valorize. Valorize se você, meu irmão, está aqui hoje, simplesmente como um visitante, ou como um membro, ou como um diácono, ou como um presbítero, ou como um futuro pastor, ou como quem quer que seja, meu irmão. Valorize o momento. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu preciso viver de acordo com o que eu já alcancei com Deus. O que eu não posso fazer é viver em desacordo com o que eu já alcancei. Se eu já alcancei determinado ponto de maturidade, eu vou viver nesse determinado ponto. O que eu não posso sair é desse ponto. O que eu não posso fazer é voltar a ser o velho homem, a velha mulher. Isso eu não posso. Eu preciso entender que o meu dia a dia é o meu testemunho. Amém? Outra coisa que pode prejudicar muito a nossa vida, a gente já vai orar. A palavra de Deus diz que Demas, amando o mundo, ele largou Paulo porque ele amou o mundo. Primeira Epístola de João 15:17 diz: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Forte isso. Demas tinha uma escolha para fazer, mas ele preferiu, amado irmão Fernando, as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A cada dia você tem essa escolha a fazer: ou as coisas do mundo ou as coisas de Deus. As coisas do mundo ou as coisas de Deus. Que você possa levar essa palavra para a tua vida e saber que você tem uma decisão todos os dias a fazer. Nós temos, ou nós nos tornamos bênção para nossas vidas, para a vida das pessoas que nos cercam, e prosseguimos diante de tudo que Deus tem nos prometido,
ou nós estamos correndo o risco todos os dias de tornar coluna de sal, e as pessoas que estão ao nosso redor também estátuas de sal. Você, meu irmão, pode ser bênção para muitas vidas, e você sabe disso. Mas você só vai entender isso quando você temer a Deus. E Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz que nós não devemos apagar o Espírito. Não permita que nada apague o Espírito de Deus na sua vida. Não permita que nada apague o Espírito. Que nós devemos nos afastar de toda forma do mal. Tudo que é ruim, que você sabe que não é de Deus, se afasta. Porque a palavra vai nos ensinar que quando deixamos de seguir as instruções de Deus, as consequências são dolorosas. Deus traz essa mensagem para a igreja, para conscientizar a igreja, que devemos temer a Deus. Quem teme a Deus, alcança o alvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. Corpo, alma e espírito sejam preservados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Deus é um Deus tão maravilhoso que me ensina e te ensina. De homens vitoriosos, de homens que venceram, de homens que prosseguiram, e de homens que não prosseguiram por falta de humildade, desobediência e falta de caráter, de temor a Deus. A gente só prossegue quando a gente teme a Deus. Guarda isso para a tua vida. Quando você se deparar diante de situações que te confrontam, situações que vão fazer você sair do Espírito e agir pela carne. Sempre, toda vez que você for agir pela carne, lembre desta mensagem. Para se eu agir dessa forma, eu estou me transformando numa estátua de sal. E posso ser condenação para todos aqueles que me cercam. Lembra disso. Deus está falando com a igreja inteira, porque tempos espirituais estão acontecendo, tempos difíceis. Várias famílias em nosso ministério passando por situações difíceis. E isso é um presente de Deus. É um presente de Deus. Como assim, pastor? A dificuldade, sim. É na dificuldade que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nas tuas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na hora da tribulação que o poder de Deus está se aperfeiçoando na tua vida e falando: ei, eu estou aperfeiçoando você, não desiste. Mas saia desse mundo de pecado, desse mundo de erro, saia disso. Deus ainda continua falando nessa igreja hoje sobre isso. Tem pessoas que não vieram à frente pelo orgulho, estão passando por situações difíceis. Enquanto você não romper a barreira do orgulho, você vai ficar vivendo essa escravidão que você está vivendo. Rompe a barreira em nome de Jesus. Viva o que Deus tem para a tua vida. Não permita que o mal se instale no teu lar do jeito que está sendo instalado.
Todo espírito de separação, todo espírito de maldição, todo espírito que vem acusar, todo acusador, em nome de Jesus, Pai, tem retirada agora. Não deixa a sua mente virar esse turbilhão que está virando. Não permita que as coisas que Deus te deu como bênção seja vista hoje por você como uma coisa ruim. Deus fala contigo, varão, em nome de Jesus. Let me